Durante a Segunda Guerra Mundial, a partir mesmo já antes, a partir de 1939, o governo português, quando começa a guerra, ele começa a dificultar a passagem dos vistos. E há uma circular, que é conhecida, a Circular 14, que proíbe os cônsulos que estão na Europa, nos vários países da Europa, sobretudo nos países da Europa ocupada, de dar vistos sem conhecimento e acordo do Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Polícia Política, da PVDE, não é? Ora, é evidente que nessa altura, nos países ocupados, e nomeadamente em França, que é onde está Aristides Sousa Mendes, os cônsulos portugueses são confrontados com um desespero das pessoas que estão ansiosos por ter um visto, porque para eles representa um visto para a vida, não é? E, portanto, eles não podem estar a mandar o pedido para Portugal e depois Portugal analisou, quer dizer, todo esse processo burocrático, entretanto, as pessoas já era impossível. E, portanto, o que é que, por exemplo, Aristides Sousa Mendes, ele resolve passar os vistos, mesmo sem dar conhecimento ao Estado português. E ele sabia que estava a desaparecer, ele sabia que ia ter consequências disso. Por isso é que o ato dele é altamente meritório. Aliás, ele foi classificado logo nos anos 60, 1967, ele foi considerado justo entre as nações, que é uma condecoração das pessoas do Estado de Israel, não é? Às pessoas que salvaram os judeus pondo em risco a sua própria vida ou carreira. Portanto, Aristides Sousa Mendes deu muitos vistos. Nós não sabemos exatamente quantos, mas sabemos que deu milhares de vistos e que salvou muita gente e que, inclusivamente, pode-se considerar que Aristides Sousa Mendes foi o homem que abriu a fronteira de Portugal. Porque até essa altura já havia refugiados, mas eram a conta-gotas, não era assim uma massa tão significativa. No final da guerra, já em 44, há também o caso, e eu até foco estes dois casos porque são interessantes analisar as diferenças. Em 44, em Budapeste, há dois cônsulos, portanto, aliás, não era bem cônsul, era ministro plenipotenciário, que era o representante de Portugal, que era o Sampaio Garrido, um diplomata de longa carreira, e que ele também ajuda os judeus. E ele, em conjunto, mais tarde, com Teixeira Branquinho, eles salvam cerca de 1000 judeus. Mas é interessante nós vermos, o mérito é muito grande e eles também, como eu digo, são considerados justos entre as nações. Mas há uma diferença muito grande. É que, quando Aristides Sousa Mendes atua, digamos, a vitória alemã parecia imparável, porque a Alemanha tinha acabado de ocupar uma série de países da Europa. Em 44, a derrota da Alemanha já era evidente e, portanto, o próprio governo português tinha uma atitude muito mais colaborante com os aliados, porque já estava a pensar no pós-guerra e, portanto, na sobrevivência do regime. Portanto, isto não tira nada ao mérito dos diplomatas, mas, de facto, o Aristides Sousa Mendes arriscou muito mais. De uma forma geral, e para terminar esta questão, só para lhe dizer que, de uma forma geral, os cônsulos portugueses, outros cônsulos noutros países ocupados, tiveram uma atitude, em geral, compassiva, mesmo contra as ordens do governo, porque eles estavam lá no meio da tragédia. Uma coisa era definir a política aqui, neutralidade absoluta que o regime de Salazar defendia, outra coisa é estar no meio daquela tragédia e, portanto, normalmente, grande parte dos cônsulos fizeram o que puderam para salvar as pessoas. Agora, na realidade, como eu disse, portanto, a maioria dos refugiados veio em 1940, ainda 41, depois ainda vieram, mas já muito menos. Eles vinham em geral, nomeadamente, por exemplo, os milhares de Aristides Sousa Mendes, vinham todos por terra, tinham que atravessar a Espanha. Só que era muito complicado, porque eles tinham que ter, se queriam ser legais, havia muitos clandestinos, provavelmente a maioria, porque os legais tinham que ter
um visto de passagem pela Espanha, um visto de entrada por Portugal, um visto para outro país, porque Portugal aceitava-os relativamente, mas aceitava-os na condição deles irem-se embora assim que tivessem um visto para outro país, na América Latina ou nos Estados Unidos. Tinham que ter um transporte, um barco, uma coisa qualquer, em geral era sempre de barco, daqui de Lisboa, nomeadamente, para um país da América. Portanto, legalmente era muito difícil obter todas estas coisas, por isso que grande parte deles eram clandestinos, não é? Chegavam aqui. Os legais chegavam aqui, sim senhora, instalavam-se, em geral eram pessoas com algum poder económico, que podiam comprar vistos, etc, estas coisas, não é? E que se instalavam em hotéis, etc. A grande maioria, que era a grande maioria dos judeus, eram clandestinos, entravam, de qualquer maneira, ou entravam com vistos que não eram reconhecidos, mas os vistos turísticos sozinhamente, mas pronto, entraram, e esses iam para, esses tinham vários, primeiro normalmente iam à sede da comunidade judaica de Lisboa, onde recebiam onde se registavam, não é? E era-lhes atribuído uma verba mensal para eles poderem subsistir, não é? E eram enviados, conforme a política portuguesa na altura do governo, que era de os concentrar em zonas com infraestruturas que estivessem preparadas para infraestruturas turísticas, não é? A Ericeira, a Coria, as Caldas da Rainha, a Figueira da Foz, enfim, essas zonas. E nessas zonas eles viviam bem, para eles, alguns deles, eles dizem, era o paraíso. Aquilo era o paraíso para eles comparado com o horror que se vivia na Europa ocupada. Só que essas pessoas, e também dentro da política que era definida, aliás até foi definida a política pelo chefe da polícia política na altura, eles não podiam nem trabalhar, nem sair dessas zonas, chamavam-se zonas de residência fixa, não podiam sair dessas zonas sem autorização da PVDE, da Polícia Política. E, portanto, a comunidade, muitas vezes, o papel da comunidade era dialogar, fazia de intermediário entre a Polícia Política e os refugiados que, quando precisavam vir a Lisboa, ao médico, etc. A comunidade tinha aqui um hospital judaico, que se chamava a Cozinha Económica, que era uma cantina, onde eles podiam também comer e serem tratados, etc. E, portanto, eles vinham normalmente por terra. Normalmente chegavam aqui por terra. Nomeadamente os que vinham de França, ou então de comboio. Muitos vinham também de comboio. Muitos vinham de comboio quando vinham de destinos mais longínquos, não é? E pronto, e portanto ficaram nessas zonas. Muitos deles deslocavam-se constantemente a Lisboa para tratarem de arranjar um visto para outro país e um transporte. Normalmente, como eu disse, era o barco. Muitos foram para os Estados Unidos. No meio desses refugiados havia um grupo, que é um grupo interessante, que era a política dos Estados Unidos foi a seguinte: os Estados Unidos não abriu a porta a qualquer um, nem pensar. Agora, os Estados Unidos constituíram um comitê de salvamento de sumidades, normalmente de judeus alemães, cientistas, artistas muito conhecidos, de grande qualidade, escritores, etc. Passaram por aqui, sei lá, passou lá a filósofa Hannah Arendt, que esteve aqui 3 meses, passou aqui, sei lá, o Marc Chagall, Marx Ernst, grandes, pronto, passaram aqui grandes, porque a política dos Estados Unidos era aproveitar, digamos, a nata que foi dar um contributo muito grande às letras, às artes, às ciências nos Estados Unidos. Mas os Zé Ninguéns, aí eles também não se preocupam. Mas enfim, e esse grupo vinha já com vistos, tudo, nos Estados Unidos, enfim, já vinham com tudo preparado, mas a grande maioria não. Por isso eu digo, a grande maioria vivia numa grande angústia, com 2 aspectos. Primeiro, tinham receio que a Península Ibérica fosse atacada, invadida pelos nazis, porque isso chegou a estar previsto. Mas felizmente não aconteceu. Mas eles viviam nessa angústia. Não? Hoje nós sabemos que não, mas naquela altura eles viviam com essa angústia. Depois viviam com outra angústia, que era de arranjar os tais vistos para outros lados,
e barcos. E muitas vezes não tinham dinheiro para tal. Eu sei que o meu pai, por exemplo, como é que se diz isso? Ele testemunhou no banco, em bancos, que foi fiador de empréstimos em bancos portugueses que emprestavam aos refugiados para eles poderem comprar um bilhete de barco, não é? Para irem para os Estados Unidos, por exemplo. Não é? Portanto, eles viviam também numa tristeza muito grande, porque grande parte deles sabiam que nunca mais voltavam para a sua língua, para o seu país, etc. Por exemplo, para escritores isso era dramático, não é? A pessoa que escreve na sua língua. Aliás, muitos suicidaram-se. Suicidou-se Stefan Zweig no Brasil, suicidou-se o Walter Benjamin, ele suicidou-se ainda em Espanha. Portanto, suicidaram-se porque de facto tinham a lucidez suficiente para saber que nunca mais voltariam. Estamos em 41, 40 e portanto a vitória da Alemanha parecia parar. E portanto a posição do Estado, agora, em relação isso é os que estavam cá, mas os portugueses que estavam lá, portanto que é uma outra realidade, não é? Por exemplo, havia comunidades de descendentes de portugueses que viviam em Amsterdão, descendentes dos portugueses judeus expulsos pela Inquisição, século XVI, XVII. Por exemplo, havia uma grande comunidade, uma comunidade judaico-portuguesa, era assim que se chamava e assim que se chama até hoje, que estava organizada em torno da sinagoga portuguesa de Amsterdão. E essa gente, antes da guerra, logo mesmo antes da guerra, eram 4.300. Eles já não tinham a nacionalidade portuguesa, mas eles todos tinham nomes portugueses e eles diziam-se judeus portugueses, quer dizer, descendentes de portugueses, não é? E eles apelaram para Portugal. Portugal nos salvar. E Portugal não nos salvou. Porque eles já não tinham. O Salazar era muito legalista. Ou tinha nacionalidade ou não tinha nacionalidade. Se tinha nacionalidade, era preciso verificar, tal. Pronto. Ainda alguns salvaram-se graças a isso, porque puderam comprovar a nacionalidade portuguesa. A maioria não tinha. Os que estavam em Salónica já não tinham nacionalidade portuguesa, os que estavam em Amsterdão. E, portanto, os de Amsterdão fizeram um apelo a Portugal para se salvarem, para Portugal lhes dar alguma proteção, e Portugal negou-lhes essa proteção. E eles foram, dos 4.500, foram praticamente todos mandados para Auschwitz, sobreviveram 500. Portanto, isto é um exemplo. É difícil dizermos quantos portugueses foram envolvidos no Holocausto, porque há muita gente que não se sabe. Por exemplo, vou dar um exemplo. Há muitos portugueses que estavam imigrados em França e que foram para a resistência nas fileiras da resistência espanhola, que estava em França, ou na resistência francesa. E, portanto, eles não constam, quer dizer, pelos nomes nós sabemos que são portugueses. Eu encontrei vários nomes que estavam nos campos de concentração. Grande parte deles morreram, alguns sobreviveram, não se sabe o que lhes aconteceu depois, enfim, sobreviveram, fizeram a sua vida, provavelmente permaneceram em França. Outros morreram ainda, por exemplo, em França, nas suas atividades de resistência, portanto, em boicote, enfim, assaltos, essas coisas. É muito difícil nós termos uma ideia de quantos portugueses foram envolvidos, mas nós sabemos, por exemplo, em Salónica, antes da guerra, chamavam a Salónica a Jerusalém do Império Otomano, porque grande parte dos habitantes eram judeus e grande parte desses judeus eram de origem sefardita, ou seja, portugueses e espanhóis também. E foi tudo para os campos de extermínio, foi tudo morto. Em Salónica hoje, se houver umas centenas, nem isso, de judeus, praticamente foi digamos, uma das zonas mais arrasadas pelo nazismo, foi a zona de Salónica. Porque a maioria da sua população era judaica e era, portanto, sefardita e ainda falavam ladino e tudo isso, falavam judaico-português, não é?
E, portanto, é difícil termos números, percebe? Mas, e também, porque uma coisa são os descendentes de portugueses, outra coisa eram os portugueses mesmo com papéis. Portugal salvou, que se saiba, cerca de 200 portugueses que puderam provar que, apesar de descendentes, por exemplo, nomeadamente em Salónica, mas que tinham emigrado para a França, e esses tinham papéis portugueses, porque tinham ido aos consulados antes da guerra mesmo e tinham obtido a nacionalidade. E esses puderam provar e foram salvos. Alguns, por exemplo, sei lá, a família Boton, não sei se já ouviu falar, são empresários, grandes empresários hoje em Portugal. A família Boton era de Salónica, emigrou para a França décadas, logo a seguir, portanto, ao desmoronar do Império Otomano, e eles emigraram para a França, foram aos consulados, conseguiram obter a nacionalidade portuguesa e entraram em Portugal sem problema. Portanto, e algumas famílias conseguiram isso, algumas pessoas também da família Benveniste, portanto, essas pessoas foram salvas. Mas, portanto, é o que eu digo, é muito difícil termos números concretos sobre essa realidade. Agora, à pergunta, Portugal podia ter feito mais para os salvar? Podia, sem dúvida. Sem dúvida, podia ter salvo muito mais essas pessoas que eram descendentes. Ou seja, o país que os expulsou no século XVI não teve, de facto, a compaixão e não os salvou no século XX. Por isso é que eu digo no meu livro, morreram 2 vezes. Não morreram fisicamente no século XVII, porque fugiram, mas fugiram já como cristãos bons. Portanto, morreram como judeus, não é? No século XX morreram como pessoas. E na sua esmagadora maioria. Agora, fazendo um balanço global, Portugal teve um papel positivo em relação aos que cá entraram. Não eram portugueses. Eram das várias nacionalidades, não é? E nesse aspecto, por isso é que depois, mais tarde, por exemplo, na Conferência de Potsdam, que é a conferência a seguir à guerra, em que os 3 grandes decidem a partilha do mundo, por exemplo, Stalin portanto, condena, acusa o Franco, mas em relação a Salazar, ele não diz nada. Porque Salazar, no final da guerra, ele foi muito esperto, não é? E no final, em 43 logo, cede a base das lajes aos ingleses. Em 44 cede a base das lajes também aos americanos. Portanto, ele percebe, a partir de final de 43, ele percebe que os ventos começam a mudar e, portanto, embora continue a vender wolframio à Alemanha e à Inglaterra, portanto aos dois, não é? Mas, apesar de tudo, começa a perceber que tem que pender mais para aquele lado, que é o lado vencedor. E, portanto, de facto foi uma estratégia que foi bem sucedida, porque no final da guerra, quando a oposição aqui esperava, enfim, que o regime caísse e tudo, não aconteceu.